Brasil, meu Brasil brasileiro, mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil. Olá, tudo bem? Meu nome é Sérgio Pereira, eu tenho 27 anos, sou tradutor, nasci em Santos, moro em Santos, e agora eu vou fazer a análise aqui de uma notícia do portal G1 da Rede Globo, escrita pela jornalista Vanessa Fajardo. E primeiramente o título é bastante interessante. Professora cria jornal e mobiliza 120 alunos em escola da periferia de São Paulo. Veja só que notícia interessante. Você tinha ouvido falar disso? Provavelmente não, né? Porque para a gente escutar, ler, ver boas notícias sobre o Brasil é difícil, porque elas não circulam tanto quanto deveriam. As más notícias circulam bastante, mas as boas notícias não, né? Então essa notícia aqui, basicamente aqui diz o seguinte: o jornal se chama Figueiredo News, só explicando que Figueiredo nesse caso é o nome da escola, que é a Escola Municipal Desembargador Manuel Carlos de Figueiredo Ferraz. E além disso, até um detalhe interessante sobre o título do jornal, não sei se você notou, Figueiredo News. Bom, aqui tem o estrangeirismo, né? News, notícias em inglês e tal. Agora, você deve ter notado que os alunos e a própria professora que está por trás disso não se preocuparam. Oh, meu Deus, isso é um estrangeirismo, não pode usar. Aí também uma defesa que eu devo fazer é o seguinte, a minha opinião. Nós estamos na segunda década do século XXI, em pleno ano 2012. Hoje em dia não faz mais sentido ser contra estrangeirismos na nossa língua ou em qualquer outra língua de qualquer país, porque num mundo globalizado como é o atual, isso, na minha opinião, não faz mais sentido. Os estrangeirismos são uma coisa natural e não depreciam a língua. Então, voltando aqui à notícia em si. Esse jornal Figueiredo News, dessa escola da periferia de São Paulo, retrata os problemas da comunidade, mas retrata também os eventos da escola, narra os eventos da escola. E, bom, basicamente, então, essa comunidade, no caso, essa escola fica no bairro Pedreira, na zona sul de São Paulo, e é uma escola cercada por 5 favelas. Então, teoricamente, é um ambiente em que você que está me assistindo agora só ouve falar coisa ruim, né? Só notícias ruins, inclusive sobre o ensino. Mas essa aqui é uma notícia muito boa. Então, bom, esse jornal é o seguinte, é um jornal escrito, jornal impresso, pelos alunos, e quem teve a ideia, que supervisiona a confecção do jornal, é a professora Alessandra Silva de Souza. E esse jornal foi criado, como eu disse, né, para falar dos eventos da escola, mas falar também dos problemas da comunidade, tudo bem, obviamente é importante também. E ele é feito da seguinte maneira: os alunos, para fazerem o jornal, permanecem na escola no contraturno. Veja só que coisa legal, o uso integral do espaço da escola. Então, no contraturno, tem lá os alunos usando a escola, né, para fazerem o jornal. E aqui tem também um detalhe interessante, que é o seguinte: vejam vocês, essa professora, né, a diferença entre uma professora comum e uma educadora. Primeiro que, aliás, eu listei aqui até, eu fiz umas anotações, né? A educadora, obviamente, você vê, essa professora, o nome dela é Alessandra Silva de Souza, ela gosta do que faz, apesar do baixo salário, de todos os problemas que certamente há, né? Mas assim, eu devo dizer o seguinte: a melhoria do ensino também vai precisar de verdadeiros missionários, porque ser professor primário e secundário é uma missão, pelo seguinte: primeiro, que a pessoa tem que gostar do que faz. Segundo, tem que aceitar que não vai ficar rico, que não vai ficar rica a pessoa, o professor, senão vai procurar outra profissão, não adianta. Então você tem que se contentar. Tudo bem que o salário de vez em quando está muito baixo, mas você tem que aceitar que não vai ficar rico. Em terceiro lugar, você tem que ter didática, tem que saber passar a matéria, né? Aquilo que se entende por didática. E além disso,
também o professor, para ser um verdadeiro educador, tem que conseguir dominar a classe com a motivação dos alunos, estimulando a motivação dos alunos, porque também, convenhamos, não adianta nada ter as 3 características anteriores e não ter essa quarta, que é dominar a classe, estimulando a motivação de cada aluno individualmente e do conjunto. Então, bom, basicamente essa notícia sobre esse jornal, inclusive eu li nessa notícia que essa classe supervisionada pela professora está querendo criar o site do jornal. Quem sabe, se tudo der certo, logo nós teremos o site na internet do jornal Figueiredo News. E basicamente, para fechar, é o seguinte: a revolução do ensino, como eu já disse, passa por verdadeiros missionários e educadores. E, além disso, iniciativas como essa, de fazer com que essa população de alunos que moram nas favelas ali no entorno, ficarem no contraturno na escola, já impedem eles de entrarem para o mundo do crime, das drogas e outras coisas piores. Então, bom, essa é a notícia boa sobre o Brasil de hoje, ok? Muito obrigado.